Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Falando de Negócio com Ricardo Câmara. E hoje eu queria falar de um assunto muito legal. Final de ano, as vendas aquecem muito, mas gera um grande problema. Você passou o ano todo correndo atrás, querendo vender, se preparando e chegou o final do ano. Mas quando chega o final de ano tem um problema. Falta material, a dificuldade é muito grande, o tempo é muito curto, dezembro é curtinho, dezembro praticamente acaba no dia 15, vamos dizer assim. E aí, como você vender mais em dezembro? É muito difícil, é uma correria muito grande, um estresse muito grande, o cliente aborrecido, o vidro não chega, o alumínio está arranhado e falta mercadoria, um trânsito infernal. E aí me perguntaram o seguinte: Ricardo, qual é o mês que você menos vende? E eu sempre disse, dezembro. Dezembro sempre foi o mês que eu pouco vendi. Eu parei de trabalhar com obra em 2012 e eu tinha uma técnica que funcionava do seguinte: acabava novembro, eu já não pegava mais obras para dezembro, porque a que eu peguei de novembro eu tinha que entregar em dezembro e eu queria parar, eu queria descansar, eu queria ter minhas férias, que é direito de todos nós trabalhadores. Então eu comecei a criar uma técnica que hoje eu vou ensinar para vocês, que é matadora. Eu chegava ao final do ano, dava um orçamento para o meu cliente falava: eu quero a obra para dezembro. Sempre assim, eu quero obra para o Natal e etc. E eu fazia uma contraproposta para o meu cliente. A seguinte forma: eu dizia para ele: olha, para o Natal, para dezembro, eu não consigo te entregar. Não dá mais tempo. Eu não vou conseguir honrar o meu compromisso. E se eu não for honrar o meu compromisso, eu prefiro não fazer a sua obra. É melhor eu perder a venda do que perder o cliente. E aí está a contraproposta. Eu dizia para ele o seguinte: mas tem um detalhe. Se você fechar a obra comigo agora em dezembro, para ser entregue em janeiro, eu te dou X% de desconto. X% de desconto na minha empresa já chegou a ser até 15%. Ricardo, mas que loucura! Como que você dá 15%? Gente, nós somos vendedores. Nós temos que trabalhar bem a nossa cabeça e a nossa matemática. Então eu pensava o seguinte: eu aumento um pouco mais o meu preço porque esse cliente é um cliente que fecha negócio comigo, ele quer trabalhar comigo, ele não quer abrir mão de fazer negócio com outra pessoa. Então eu aumentava mais o meu preço e dava em contrapartida 10, 15% para ele fechar comigo em dezembro e eu entregar essa obra em janeiro para ele. Olha, para surpresa de todos, pode parecer uma grande loucura. Isso funcionou muito e eu tenho certeza que vai funcionar com você. Você tem que entender o seguinte: nem sempre o cliente está com a pressa na qual ele expressa. Às vezes o cliente está comprando no impulso e ele está querendo aquela obra naquele momento porque foi aquele momento que ele pagou. Você que é vendedor de boxe, um exemplo. O cliente fica 20 anos sem boxe no banheiro. Quando ele compra o boxe com você, ele quer o boxe para o dia seguinte. Já aconteceu isso com você? Com certeza já aconteceu. Não só com você, como todos os instaladores do Brasil. Então a técnica é o seguinte: se você reverter essa pressa em vantagem para o cliente aceita, o cliente gosta e o cliente com certeza vai entender que ele não tem aquela pressa toda para o Natal. Ele esperou 12 meses. Se ele for esperar um mês a mais e ganhar 10, 12, 15%, com certeza vai fazer bastante diferença no bolso dele. Então essa técnica, ela fica registrada para você entender o seguinte: não perca a obra, transfira a obra para janeiro. Porque eu vejo muitos profissionais trabalhar igual um louco em dezembro, chega em janeiro não tem nada para fazer. Então eu trabalhava no meu tempo normal, com a minha cabeça tranquila, entregava todas as minhas obras prometidas em dezembro, que eu vendi em novembro e outubro. E quando chegava janeiro, eu estava com a minha carteira lotada de trabalho. Então, isso é uma negociação. Alguns de vocês vão ter uma margem maior e vai poder fazer isso. Hoje, outros vão ter uma margem menor. Mas lembre-se, seria muito bom você iniciar 2021 já com trabalho, já fazendo uma rotatividade de trabalho. Então, essa fica a dica. Perca a venda, mas não perca o cliente. Mas, se possível, transfira essa venda para janeiro. Um grande abraço. E aí, tá gostando dos nossos vídeos? Então não esqueça de curtir e compartilhar.
pois essa mensagem deve e tem que chegar a todos os profissionais do nosso Brasil. E assim juntos vamos construir um mercado com muito mais valor agregado.